E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velho, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué no arraial a Gilgar, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram numa terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e borolento. E este odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon, Sefira, Beerote, Kiriat e Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés teu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, para que fizemos isso.
Eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel. E naquele dia Josué, tiradores de água da congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. 10 Josué. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera ao seu rei como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon, eles e todos os exércitos, e sitiaram a cidade, Gibeon, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeon. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Betoron, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Betoron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que as guardem. Porém, vós não vos detenhas. Segui os vossos inimigos, feri os que ficaram atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu a vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram dele se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz, e Josué ao arraial em Maquedá
não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel, depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães, agentes da guerra, que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço. Então Josué disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os inimigos contra os quais pelejares. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem do madeiro, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu seu rei, a eles e a toda a alma que nele havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. Fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, a ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, a toda a alma que nela havia. E ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela toda a alma que nela havia. Então Josué, todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou com seu rei todas as suas cidades, e os feriram a fio de espada, e toda a alma que nela havia destruíram totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron. Assim fez a Debir ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas do sul, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara ao Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Gades, Barneia até Gazá, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.